nada de convite, né? Eu fui lá me consultar com o doutor, falei, doutor, você topa fazer uma palestra para os homens do Senac? Ele, opa, só se for agora. A gente combinou, então pediu para a esposa. Mas obrigado pela sua vida, meu irmão. O doutor Sérgio é um irmão nosso da IBAB aqui, está com a gente aí nos corredores e a gente tem muita alegria. Obrigado, tá bom? Fique à vontade, que o Senhor use sua boca, seu coração e nos conduza nesse momento. Obrigado, doutor. Fique à vontade. A casa é nossa. Amém. É um privilégio, é uma honra, um desafio, né? E agradecer ao pastor Bruno pelo convite. Eu gostaria de só fazer um resumo do que a gente vai conversar hoje. A ideia, como a gente está trazendo a área médica, né? Então a gente tem que, só para ter uma noção do ponto de vista de estatística, para a gente ter uma noção. Então a ideia é passar para as principais causas de mortalidade, de morbidade, né? Principalmente no ser humano de uma forma geral, mas o que mais acometem os homens, né? Onde que a gente precisa fazer uma desconstrução daquilo que a gente traz das nossas raízes, das nossas crenças, desde a infância, o impacto que isso exerce. Alguns trabalhos que mudaram um pouquinho o paradigma da importância da gente falar da saúde mental, do que a gente fala dos ecos da nossa mente, o que nós estamos ouvindo da gente, né? Quem que está comandando, e discutirmos e conversarmos sobre algumas ferramentas para a gente ser mais prático e para termos esse cuidado muito mais fino conosco. Esse primeiro diapositivo, né, a maioria de vocês conhece essa foto, né, e é um primeiro desafio para a gente entender de que lado nós estamos, né, como que você se encontra, do lado A ou do lado B. E muitas das vezes nós nos encontramos do lado A, né, a gente imagina que nós somos autossuficientes, toda essa parte de crença. Eu não sei se alguém quiser vir mais para frente, mas acho que dá para ver direitinho. Então essa sensação de que eu resolvo tudo sozinho, eu tenho que mostrar força, né? Eu não posso demonstrar fragilidades, eu sou forte desde pequeno, né? Enxugue as suas lágrimas, enxugue o nariz, sua mãe não pode te ver chorando. Então a gente vem com essa crença desde a infância, e principalmente para nós, né, eu acho que é uma coisa que muito impacta para nós homens, né, é que a percepção de que você só é útil quando você está no poder, quando você tem status, quando você tem dinheiro, e sem isso a gente não vale nada. E o lado B, então muitas das vezes nós estamos com a fotografia do lado B, né? Nós estamos machucados, sangrando, com cicatrizes, porque a gente tem essa vulnerabilidade, a gente não tem um momento para a gente, igual o momento antes de vocês chorarem junto, né? A gente tem muito dessa masculinidade em jogo, e aí vem medo, culpa, fadiga, vergonha de procurar ajuda. Então esse é o primeiro momento de um olhar para a gente ver como que nós estamos, né? Nós estamos nos vestindo de forma bonita para que ninguém veja as nossas feridas, o que está sangrando, o que está doendo, né? Ou a gente tem a ideia da gente começar a encarar aquilo que está existindo. Antes da gente passar, então, eu gostaria, Seta, nós vamos fazer uma dinâmica. Eu gostaria que todo mundo apertasse o dedo indicador, pega o seu polegar da outra mão, aperta o dedo indicador, não aperta muito forte, senão vai gangrenar. Você calcula 90 segundos, por favor? Então eu queria que vocês apertassem, vocês vão perceber que ele vai ficando um pouco diminuindo a circulação. Então nós vamos segurar por 90 segundos enquanto eu continuo falando e o Seta está calculando. Então, só para a gente ter uma ideia,
as causas, a mortalidade, né, das doenças cardiovasculares, elas representam 1/3 de todas as mortes no mundo. Depois vem as doenças respiratórias crônicas, 4% das mortes globais. Câncer, 1 em cada 5 mortes no mundo. A saúde mental, como ansiedade, depressão, Alzheimer, mais de 1 bilhão de pessoas vivem, sofrem e se afastam. Diabetes, 1,5 milhões de mortes por ano. Solidão afeta 1 em cada 6 pessoas no mundo. E hoje o suicídio, principalmente, infelizmente, está crescente entre os jovens, né, de 15 a 29 anos. E aqui vai uma frase da solidão, né? Todos nós já assistimos vários filmes do Robbie Williams, né? E a gente sabe que ele acabou suicidando. E ele dizia assim: eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim da vida sozinho. Hoje eu sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Então, essa é uma triste realidade. 90? Então, é só para a gente saber, esses 90 segundos, você viu que o seu dedo estava em sofrimento, né? A gente chama de perfusão ou a circulação. Então, só para a gente saber que a cada 90 segundos, uma pessoa morre no Brasil por doença cardiovascular. Então, alguém teve um infarto nesses 90 segundos. Então, esse é a importância, né? A gente viu o testemunho do Ronaldo. E isso, assim, para a gente, não é uma coisa que acontece com o vizinho, com o outro, né? Acontece conosco. Então, é esse o olhar que a gente vai discutir um pouco, como que a gente vai tentar ter uma atenção maior nesse cuidado da nossa saúde, né, que é algo que é a doença que mais mata no Brasil, né, e seguido de acidente vascular cerebral, doença pulmonar crônica. Desculpa só, eu preciso dar algumas estatísticas só para a gente se situar, né. E aqui são as 13 das 20 principais causas de morbidade que foram maiores em homens do que em mulheres, sendo que a 14ª são as doenças depressivas. Então, para a gente ter uma noção de como que a gente não está isento e os riscos que nós estamos tendo, eu vou acelerar algumas coisas de estatística, mas esse diapositivo ele fala mais sobre os homens vivem 7 anos menos que as mulheres. E 36% das mortes masculinas são evitáveis. Vale aqui a gente lembrar dos esquecidos, né? Dos excluídos. E aqui vem um detalhe sobre uma estatística de mulheres trans e travestis. Primeiro que a expectativa de vida deles é de 35 anos apenas. E hoje existe, assim, além de a própria rede pública, a dificuldade que tem, né, de ter essa atenção, de ter esse olhar do ponto de vista médico, né, os procedimentos clandestinos, a agressividade que esse grupo de pessoas sofrem, uma saúde mental, um sofrimento psíquico severo, com riscos de hormonização, de aplicar produtos no corpo, que vai se automutilando. Então, só para a gente ter essa atenção de que essas pessoas excluídas e ainda padecem com tudo isso. Então, a gente vai começar a voltar um pouquinho no lado A e no lado B. Quais são esses desafios, né? E eu acho que o exemplo do Ronaldo é uma coisa típica, né? De que sempre a gente acha que isso é outra coisa, isso aqui foi uma comida que eu comi diferente, é gases, isso aqui eu não tenho que dar importância. O homem, de uma forma geral, eu também trabalho a parte de serviço público. Então, assim, hoje você não vê, dificilmente você vê um homem que procura uma unidade de saúde da família, uma UBS, uma UPA. Então, geralmente, assim, você só vai na fase crítica, só vai quando está acontecendo e quando dá tempo. Então, hoje, esses desafios, né, essa exaustão profissional, né, você vai até o esgotamento,
Hoje, no dia a dia do consultório, a gente está vendo um uso absurdo de anabolizantes, testosteronas e afins, né? Isso é uma coisa assim, as pessoas estão se destruindo, né? Dilacerando o fígado, e a saúde está péssima, né? E todo esse estigma, né, da sua limitação. Então, isso acaba impactando no quê? Altas taxas de mortalidade, o isolamento, a própria agressividade do homem. Então, como pensarmos em algumas coisas de como prevenir, como fazer essa desconstrução desses estereótipos? Esse foi um trabalho que mudou um pouquinho na área de cardiologia, mudou um pouco o paradigma. Foi um estudo que foram analisados pacientes infartados, então foram 262 centros de pesquisa em 52 países, mais de 300 mil indivíduos. E qual não foi a surpresa que, dentro dos fatores de riscos que vocês estão vendo, que já sabidamente a gente sabe sobre diabetes, colesterol, hipertensão, obesidade, os fatores de estresse, fatores psicossociais representavam 46%. Então, isso levou tanto a própria medicina, a própria ciência, muito também voltado para essa visão de uma forma geral, seja corpo, alma e espírito. O lado da espiritualidade também entrou muito nesses estudos, e tem toda essa evolução desde essa época de 2000, somente na área de cardiologia. E aí isso gera, então, chegamos aonde a gente vai só mudar um paradigma, nós não vamos falar de, né, se o sal é bom, né, se o ovo, quanto de creatina, se a aveia é bom, o que a gente vai fazer. Nós vamos tentar entender, dentro desse panorama desses psicossociais, o que está acontecendo com a nossa mente, né? Quais são os ecos da mente, o que está sendo, de que forma a gente pode estar sendo impactado de uma forma negativa com aquilo que a gente traz de crenças e certezas. Obrigado. Então, só para... Bruno vai me passando o tempo, tá? Só para a gente ter uma noção, então isso são estudos, né? Não é o que eu acho, né? Então, isso é tudo baseado em estudos. Então, muito do que a gente traz já vem da primeira infância, né? Então, os estudos mostram que até os 6 anos a gente começa a fazer esse delineamento da nossa personalidade, da nossa competência emocional, cognitiva, e onde surge esse desenvolvimento de crenças e certezas. Então, é aquele ditado assim, ou luta ou foge, né? E como que a gente vai adquirindo isso? Com a educação, com o comportamento das pessoas, educadores, pais, tentativas de acerto e erro. E isso acaba, nos 7 anos, muito a ver com essas consolidação. E muito dessas crenças, e a gente pode até trazer isso do ponto de vista dentro da igreja, as próprias crenças antigas, a maneira com que a gente foi criado também, e isso traz muitas coisas irracionais e irrealistas. Então, como identificá-las, como questioná-las, como substituí-las por outras mais adequadas, para a gente não ficar parado na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Ou a gente acaba deixando que outras pessoas decidam por nós no nosso dia a dia, né? Como diz Álvaro Campos, eu sou o intervalo entre o meu desejo e aquilo que o desejo dos outros fizeram de mim. E aí, existem 4... tem um psiquiatra que ele escreveu um livro chamado Bioestresse, né? E ele se chama Ciro Massi. E eu achei que ele foi muito feliz, e muito dessa parte agora do que a gente vai comentar vem desse livro. E ele acredita, ele pôs 3 principais ferramentas
que podem fazer essa deteriorização da nossa mente. Isso nos traz um prejuízo, né? E quando a gente está falando de estresse, de tudo que a gente vai discutir agora para frente, tem muito a ver com esses 3 mecanismos, que mesmo que inconscientemente a gente acaba levando no nosso dia a dia. Então, o primeiro é a nossa mania primeiro que a gente às vezes acha que o mundo gira em torno do nosso umbigo, né? Parece que assim, ou é Deus e eu, né? Eu e o mundo, tudo precisa ser para mim, né? É o que a gente estava conversando há pouco de jogador de futebol, alguns, né? Tipo, é ele Deus, né? Então, ninguém está passando fome, ninguém tem dificuldade, ninguém tem outros critérios, sou eu e Deus. Então, essa ideia meia de ser aceito, né? Eu sou o melhor, e isso envolve vaidade, né? Então, eu começo a me achar como se só existisse eu no mundo, as minhas necessidades, os meus problemas. E você começa a ter um discurso tipo, eu mereço respeito e admiração, né? Até eu não sei quem já teve a oportunidade de receber um telefonema e falar, olha, obrigado por tudo que você fez, estamos satisfeitos, mas infelizmente a gente está com um problema de caixa e você está demitido, né? Então, assim, para você ver que você realmente não está agradando todo mundo. E eu acho que são as coisas que mais no dia a dia, né? Qualquer tipo de reação das pessoas ou alguma coisa de rejeição, mesmo uma ideia sua no trabalho, qualquer crítica você acha que é um ataque contra o que você pensa, a sua personalidade. Então você vive num estado constante de ameaça. Então nós estamos falando de alguns ecos da nossa mente, alguns mecanismos que mesmo inconsciente a gente traz e que no nosso dia a dia nos traz essa instabilidade. Então, de você se achar importante demais, né, se você, essa vaidade, achar que né, que Deus só está, o problema é você e Deus, você e o mundo, o seu umbigo. Então, assim, esse é o primeiro mecanismo que muitas vezes nos instabiliza muito. O segundo, então, depois de aceitação, é competência. Então, você acha que você não pode, você tem que ser perfeccionista, e só voltando no competência, é praticamente impossível, né? Como eu estou preparando aqui essa fala para vocês, é óbvio que na minha cabeça, puxa, eu vou ser aceito, vai ter concordância, todo mundo vai gostar, quem vai ouvir vai achar interessante. Então, na nossa mente, isso que acaba no dia a dia nos instabilizando. E o outro ponto é competência. Então, você acaba tendo uma atitude muito mais perfeccionista, um medo do fracasso, você começa a exagerar nas suas fraquezas, considera-se menos qualificado. Eu não sei quantos de vocês já assistiu, tem um documentário na Netflix que chama Take Your Pills. E tem o Take Your Pills só assim, e tem o Take Your Pills Xanax. Se vocês tiverem oportunidade, assim, é insano, né, o que os americanos revelam em relação às drogas, né, principalmente as drogas legalizadas, né, tipo, começou com fentanil, derivados, Ritalina e o Take Your Pills Xanax com os benzodiazepínicos. Então, assim, você precisa, isso afetou demais todo o povo, desde as crianças, rendimento de escola. Então, com essa ideia que a gente traz, esse mecanismo de competência, então hoje, assim, eles começaram para ele produzir, para ele trabalhar, para ele ter sucesso, para ter êxito, para ter vantagem no trabalho, ele precisa desenvolver, precisa ficar 18, 24 horas acordado para ter sucesso, para ter dinheiro, para ser promovido. Então, essas drogas, assim, desde a infância, geraram, assim, um problema gravíssimo. Então, se vocês tiverem oportunidade, não vai ser o tema da gente estar falando hoje, mas seria interessante se vocês pudessem ver esse documentário, né?
E isso acaba gerando, eu costumo dizer no dia a dia do consultório, assim, todo mundo hoje está cansado, fadigado, então ele tem que tomar um remédio para ficar ativo. E aí o médico vai lá e soca remédio, estimulante, ele entra no 200, é como se, para você acorda, eu te faço um choque de 220. Só que você fica tão excitado que você não consegue dormir. Aí eu brinco que a gente precisa pegar um pau de macarrão e dar na nuca para você desmaiar e dormir. Então entra nessa corrente de dar um remédio para excitar e o outro remédio para dormir. E a gente vai entrando nessa zona perigosa, né? E se sentindo incapaz. E o outro terceiro mecanismo, existem mais, mas a gente só está linkando esses três, é o controle. Até eu estava ouvindo, eu não sei, a história lá do sogro de Moisés, né? Quem lembra de Jetro? Jetro, sogro de Moisés. E o sogro de Moisés é interessante sobre o controle. Jetro chegou com a esposa de Moisés, foi visitá-lo com as filhas e a esposa de Moisés e foi visitar no deserto. E aí ele pegou, vou observar um dia de trabalho dele. E aí ele viu, desde de manhã até o pôr do sol, ele lá com o povo lamuriando, reclamando, resmungando, ele tirando dúvida e fazendo e acontecendo. Aí o sogro dele, em Êxodo 18, ele fala assim, olha, não está legal. Né? E aí o versículo fala, né, você vai desfalecer. E aí ele dá até umas dicas sobre gestão, né? Então, ao invés de você... Então, você arruma alguém para cuidar de 1000, você arruma alguém para cuidar de 100, para de 50 e 10. Então, isso é um exemplo bem bíblico, né, do nosso dia a dia, em relação... A gente acha que a gente tem que ser aceito, impossível. Né? Que você tem que ter a competência, impossível. E que você tem que ter o controle de tudo. E esse perfil emocional gera na gente assim, um esgotamento e um isolamento. É o que o livro do Leandro Carnal ali fala, o dilema do porco-espinho. Né? O porco-espinho ele não consegue, no frio ele precisa ser acolhido, aquecido, e um machuca o outro. Né? E muitas das vezes a gente age, essas pessoas com esse perfil de controle, ela acaba se isolando, fica agressiva, esgotada. É a pessoa que para não perder o controle, ela passa a ter atitudes agressivas com as pessoas que mais a amam. Né? Então, é a pessoa que vai, às vezes, tratar a esposa de forma inadequada, o filho de forma agressiva. Eu costumo ter uma brincadeira, né, que a gente fala assim, que a gente fala que o homem só tem uma caixinha no cérebro, né? Você não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. E mulher tem um monte de caixinha, né, porque ela fala vários assuntos ao mesmo tempo. Então, aqui eu acho que a gente poderia pegar emprestado das nossas companheiras, esposas, amigas, irmãs, e pegar um pouquinho emprestado das caixinhas. Eu costumo dizer assim, nós temos, vamos supor que você tem um problema hoje em termos de prioridade. Mentiras no trabalho, pessoas te pisando, problema no carro, problema com relacionamento afetivo, problema com sócio, problema financeiro. Então, põe em cada caixinha, pega emprestado, né? Fala, essa aqui vai ser a caixinha. Segunda-feira eu vou resolver o problema do meu relacionamento, terça eu vou resolver isso. Não vai na segunda-feira para a cama com toda a caixa única, aberta com todos os problemas. Põe na sua mente, eu vou resolver um problema. Vai ser segunda isso, terça isso, quarta isso. Então, são mecanismos que a gente pode ir fazendo para a gente não chegar nesse esgotamento. E esse esgotamento acaba gerando alguns impactos no nosso corpo, seja de forma muscular, seja de forma vegetativa ou comportamental. Essa foto expressa bem, né? Uma foto de Gandhi, Van Gogh, aliás, Van Gogh, uma foto tirada até no próprio manicômio. Isso expressa o dia a dia o que a gente vê no consultório, né? Um cansaço excessivo, olhos cansados, ranger de dentes, dores nos ombros, nuca, tremor, fisgadas. Então isso
a nossa mente vai digerindo isso e o nosso corpo começa a sofrer. Outro sintoma melancólico, né? Palpitação, taquicardia, zumbido, aquele paciente que sente tudo, né? Adormecimento da perna, do braço, né? Zumbido, palpitação, e o terceiro que são os sintomas comportamentais, né? Onde você fica muito mais impaciente, inquieto, agressivo, pouca energia, diminuição de interesse das atitudes, das rotinas do dia a dia. Como a gente está em horário prolongado, e todo mundo já está cansado, nós vamos, esse é o último slide, a nossa última fala. Então a ideia era tentar, assim, da gente começar a se olhar, né? Eu estou ferido, eu estou sangrando, eu tenho cicatriz, eu preciso compartilhar, eu preciso chorar, eu preciso procurar ajuda, né? Então, hoje, assim, procurar ajuda de terapia, procurar os exames preventivos. E eu, falando em outro documentário, teve um documentário recente da Netflix, que chama Método Stutz, que o ator John Hill, ele entrevistou o terapeuta dele. Então, é muito, muito interessante, muito. E ele é uma pessoa muito prática no dia a dia, e ele fez um desenho, e que eu, sem querer ser petulante, fiz algumas adaptações para a gente poder estar discutindo hoje, né? E é um desenho assim que a gente pode pôr na nossa prática do dia a dia, né? E aí ele põe, aqui é um homenzinho, que seria então eu, você, e nós estamos seguindo pela vida, né? E o que às vezes impede que a gente possa fazer essa caminhada? E ele coloca embaixo, está em amarelo, um labirinto. E esse labirinto, acho que assim, eu acho que a gente hoje, falando um pouco, né, para a gente finalizar, da parte dos homens, né, hoje a gente tem, a gente lida no dia a dia, né, hoje as pessoas pisam nas outras no mundo corporativo, né, por qualquer preço, mentiras. Então, eu diria que a gente está convivendo com pessoas fáusticas, né? Muitas vezes isso nos faz com que a gente siga pelo caminho de uma maneira nihilista, tipo, desacreditado de tudo, sem esperança, né? Hoje também um termo que está muito hoje que se fala é o quiet quitting. E para quem não sabe, assim, antigamente você imagina assim, hoje existe um processo trabalhista, né, do chefe que grita, que é agressivo, né? Então hoje as pessoas fazem uma intoxicação, uma dilaceração psicológica e emocional, né? Então é a pessoa que você é colocado de lado numa empresa, ou ela te põe no gelo, ela te afasta. Tem pessoas que até mudam o trajeto o trajeto da sua mesa, porque você está meio que, você está de castigo lá, você já está a pessoa não te manda embora, né? Eu tenho um paciente que trabalhava num hospital grande aqui em São Paulo, eles não tinham como mandar embora, puseram ele numa salinha fechada, sem janela, e tipo assim, fica aí, você é uma opressão emocional, uma dilaceração emocional. Então, hoje é o que a gente está vivendo. É óbvio que não vamos questionar aqui, existem algumas tragédias do que a gente passa, né? Eu acho que seria muito leviano a gente só seguir o caminho, olhar e achar que está tudo, né, o mundo das mil maravilhas, né, da Alice. Eu acho que existem algumas tragédias e perdas irreparáveis, algumas coisas até inomináveis, né? Você falar um pai ou uma mãe que perde um filho, nem nome tem para isso, né? Mas aí até ia pedir para o que esse método Stutz fala, ele fala assim, o que a gente está questionando, quanto tempo, né? Recentemente até tive que pedir um help para o Ed, eu falei assim, eu estou num labirinto e eu não consigo sair do labirinto, né?
Quantos de nós a gente tem aquele momento que você está passando por uma dificuldade e você até questiona, né, aquele momento de silêncio de Deus, né? Você às vezes entra no labirinto, você foi dilacerado, você quer, imagine que você lute por justiça, por vingança, e é onde você guarda o que a gente chama das doenças invisíveis, né? Culpa, ressentimento, rancor, e sem dizer o que a gente traz, né, das coisas do passado, né? Quantas das vezes a gente não fica remoendo relacionamentos antigos com familiares, alguma decepção que você teve, ressentimento, e a gente como se estivesse no cemitério, remexendo no caixão. E quanto tempo a gente está perdendo dentro desse labirinto, né? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? E essas doenças invisíveis, como ressentimento, culpa, raiva e vingança, isso só traz sentimentos ruins e vai detonando a nossa saúde. Então a ideia do que esse estudo muito fala sobre gratidão, sobre o amor, né? Sobre, tipo assim, qual que vai ser, como diz no filme do Peter Pan, né? Qual que vai ser agora o que você vai fazer? A sua grande aventura, eu vou viver. Então que a gente consiga, primeiro assim, conseguir enxergar tudo aquilo que a nossa mente está nos fazendo, de crenças, né? E que a gente possa ter essa noção de isso está fazendo mal para mim, essa sensação de querer ser competente, querer ser aceito, querer ter o controle de tudo. E a ideia, né, e aí vai muito de uma palavra, né, saindo um pouquinho só da ciência, mas é por experiência pessoal, tipo, quanto tempo que nós vamos ficar perdendo no labirinto? Nós precisamos de um Jetro, a gente precisa de um Barnabé que nos auxilie, de uma terapia. E eu acho que a palavra final, e a gente até cantou algo em relação à cruz, né? E por isso que a cruz assim Jesus assim é uma metanoia, né? Que ele realmente assim, eu acho que se a gente conseguir, seja com ajuda, seja conseguir levar tudo isso, né, aos pés da cruz, chorando, pedindo perdão das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas, seja o momento que a gente possa estar passando, se eu preciso de uma ajuda de alguém, de um Barnabé, de um Jetro, né, mas que Jesus possa, a gente sabe que Ele está, né, para nos acolher. Eu queria terminar só falando de sofrimento, peso, e aí chegando aos pés da cruz do jeito que a gente está, com nossa vulnerabilidade, com a nossa fraqueza, com a nossa limitação, com os nossos problemas. E aí a ideia de que em Mateus 11, de 28 a 30, né? Então a hora que nós possamos nos ajoelharmos ao pé da cruz, e a palavra de Jesus para nós assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus possa nos orientar, possa nos ajudar esse entendimento, né? Eu sei que cada um tem uma experiência, né, acho que a gente está falando dentro da igreja, mas essa metanoia, eu acho que muitas vezes a gente perde muito tempo no labirinto, e aí é uma maneira da gente poder dar as mãos, pedir discernimento para a gente entender o que nós estamos ouvindo da nossa mente, e o que isso está detonando o nosso dia a dia. Que Deus nos guarde, nos leve, né? E que a gente possa ter seja amigos, Barnabés, Jetros, né?
e que a gente possa poder ter a certeza de descansar aos pés da cruz. Amém. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Gostaria que, nesse momento, enquanto o Di Maria está aqui com a gente, que você se aproximasse de um irmão. Seria bom agora, você não tem que ir nada, mas se você puder não ficar só agora, seria muito bom. Então você pode chegar perto de alguém. Não é hora de ser porco espinho, não. Ninguém vai espetar ninguém, não. Aliás, se espetar, é sinal que tem vida aí e tá doendo. Então é hora da gente sentir uns aos outros, amém? Então, sentado ou em pé, se aproxime. Em dupla, em trio, em quarteto fantástico, fique à vontade. Porque se tem uma coisa, Di Maria, que Jesus na cruz, ele exclamou, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu ali o frio da solidão, para que hoje a gente não precise passar nada sozinho. Para que hoje a gente possa se aquecer uns aos outros. Então ore com seu irmão, ore com esse seu amigo. O reino de Deus é um reino de amigos. E meu irmão, essa oportunidade que a gente tem em comunidade de sair dos labirintos, e pode ser que aqui agora inicie esse processo. Não sei se você já teve aquela experiência de pegar um durex e não achar a pontinha dele. Você já teve? Geralmente o homem não tem unha grande, daí pede a mulher, acha aqui a ponta pra mim. Ela vai lá, acha. Aí quando tu acha a ponta do durex, já era, desenrola, se descobre. E eu creio na ação do Espírito Santo de Deus. Você crê? Que lança luz em nossos labirintos, que lança luz a uma situação para você enxergar uma mão. É uma mão chegando perto de você e dizendo, vem cá, eu te ajudo. É a pontinha do durex que você precisa. Talvez o processo agora vai só começar. Hoje é um marco na sua vida, onde o Senhor está dizendo, você não está só. Eu experimentei na cruz a solidão para que você não precise mais passar por nada sozinho. Amém? Então ore com seu irmão, interceda pela vida dele, chegue aí perto, fala qual é o seu nome, o que está pegando, o que está rolando. E que o Espírito Santo te conduza em nome de Jesus. Ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça que nos abraça, que nos acolhe. Obrigado, Jesus, pela Tua presença que se faz presente em nós, através de nós. Que possamos nos sentir acolhidos uns aos outros, Pai. Ao ouvir, ao acolher. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje o Senhor nos aquece à sombra das Tuas asas. Hoje o Senhor nos aquece no Teu abraço. E nós temos uns aos outros porque temos o Senhor.
Obrigado, Jesus. Ore a Deus, ore com seu irmão e que o Espírito Santo possa nos conduzir neste processo contínuo de cuidado, de descoberta e de redescoberta. Em nome de Jesus, ore ao Senhor. Obrigado, Senhor. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluias, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, Senhor.